Olá, aluno e aluna do primeiro ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o relato de viagem. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas a Carla. Tudo bem, Carla? A Carla vai nos acompanhar na aula de hoje. E antes de iniciarmos, vamos ver os objetivos de nossa aula. Bom, então hoje nós vamos relacionar o gênero textual ao suporte, variedade linguística e estilística ao objetivo comunicativo da interação. Esse aí é o nosso objetivo. Nós vamos ver isso na prática com o relato de Tainá Santos. Mas antes disso, quero que vocês observem uma coisa. E aí, você conhece alguma dessas cidades que aparecem nesse mapa? Pois é. Se você conhece, muito legal. Se você não conhece, nós vamos ver que a Tainá Santos vai nos falar como foi a experiência dela em viajar por alguma dessas cidades que aparecem no mapa, tá? É isso, né, que se trata o gênero textual relato de viagem. Bom, então, no PET, né, vocês vão ler ou já leram um relato de viagem, né, trechos do relato de viagem de Tainá Santos. A Tainá Santos, né, na época que ela escreveu esse relato de viagem, ela era estudante, né, do curso de turismo, né, na USP. E esse relato, esses fragmentos que nós vamos ver aqui, foram publicados num site de turismo chamado Janelas Abertas. Nesse site normalmente tem aí experiências, né, de viagens e uma preocupação voltada mesmo para esse turismo responsável, ok? Então vamos ver características aí do texto da Tainá Santos. Bom, olha só, gente, o relato de viagem ele tem como, né, objetivo propor reflexões, explicações, orientações ou opiniões, né, daquela pessoa que escreve, tá, a respeito de uma viagem realizada, as experiências que ela viveu durante aquela viagem. É interessante que o relato de viagem também pode, né, ter como objetivo influenciar as pessoas. É o que a gente vê nessa questão de influenciar o imaginário coletivo. Porque se a pessoa não conhece aquele lugar, ao ler o relato de viagem, ela vai criar ali esse imaginário, vai imaginar como é, né, aquela cidade, aquele local, tá? Então, por isso, muitas vezes a gente tem desejo de conhecer uma cidade porque a gente leu alguma coisa a respeito, porque alguém falou pra gente como foi a experiência de estar ali. E aí nós vamos ver, né, que o relato de viagem, ele tem essa característica. Ele vai partir de um episódio de viagem. Bom, vamos ver nas palavras de Tainá? Olha, essa é a minha tentativa de compartilhar a experiência de como foi e é nadar contra a maré desigual, racista e machista. Resolvi envolver o debate na minha vida acadêmica, pesquisando sobre os viajantes afro-brasileiros. Olha, gente, nós vamos ver que a Tainá, ela está ali, como nós vimos, cursando, né, turismo, e ela vai desenvolver um trabalho acadêmico que se chama TCC, falando sobre essa experiência, como é, né, uma mulher negra viajando pela Europa. Se você leu, né, o texto da Tainá, você vai perceber que ela vai com a cara e a coragem, né? Ela vai viajar com a cara e a coragem para a Europa, sozinha, né? Ela faz algumas reflexões, né, sobre isso mesmo. Ela fala, olha, os meus pais nunca fizeram viagens longas, duradouras, né? Meus pais mal saíram de São Paulo. Então, a situação dela é uma situação, né, ímpar, única, né, de ter ali na família uma mulher fazendo esse tipo de viagem. Então, é uma senhora experiência.
E aí a outra coisa que a gente vai observar, até nessa fala da Tainá, que ela vai falar isso, olha, esse questionamento que ela tem, né, por que as pessoas negras viajam tão pouco? E aí ela vai fazer, ao longo do relato, ela faz algumas reflexões a respeito disso mesmo, questões sociais, econômicas, culturais, ela vai fazendo esse tipo de reflexão ao longo do texto dela, e ela leva aquilo para a vida acadêmica. Então ela quer investigar isso, ela quer saber, né, o porquê isso acontece. Bom, então, gente, nós vamos ver, né, que aí no relato da Tainá, nós temos não só esse desejo, né, de comunicar essa experiência vivida, né, falar como foi essa experiência, essa viagem, ela também vai, né, enquanto ela vai escrevendo, ela vai, né, relatando isso aí, ela vai reorganizando a própria experiência. A gente observa. Como que a gente observa essa questão dessa reorganização da experiência? Pelas reflexões que ela faz, né? Então, olha só, vamos a mais um trecho. Por que as pessoas negras viajam menos? Existe um leque da perspectiva de resposta e todas se completam no viés social, político, econômico e, sobretudo, fundamentado na história de mais de 300 anos do regime escravocrata no nosso país. Então, gente, nós vamos observar que isso acontece muito no texto da Tainá. Enquanto ela vai narrando as experiências, os locais que ela visitou, as pessoas que ela conheceu, e ela também vai falar, muitas vezes, da questão do preconceito que ela enfrentou na maioria das cidades que ela visitou. E tem uma situação que ela fala que, né, em aeroportos, né, essa questão do preconceito, ela vai fazendo essas reflexões ao mesmo tempo que ela vai contando essa experiência, como conseguir um emprego, a questão, né, da hospedagem, os locais que ela visitou, né, os desafios que ela teve que enfrentar. Ela vai fazendo isso, né, ao mesmo tempo ao longo da narrativa dela. Bom, então, gente, nós vamos ver que quando a Tainá, né, escreve, quando ela faz esse relato, ela mesma está compreendendo aquilo que passou com ela, tá? Eu costumo dizer muito isso. Quando nós escrevemos, a gente começa realmente a fazer essa reorganização da experiência que a gente viveu, porque a gente vai, né, lembrando das coisas, vai acrescentando, vai, né, trazendo para o universo da escrita aquilo que a gente viveu. Então, a gente reorganiza isso aí. Olha, mais um trecho da Tainá. Além de conseguir me comunicar em mais de uma língua, uma das coisas mais importantes quando eu decidi ir era observar em que pé estavam as posições sociais da população negra em cada lugar. Olha, isso, né, eu comentei, né, com vocês, porque, na verdade, ela parte, né, essa aventura da Tainá, parte de algo que a incomodava. Por que as pessoas negras viajam menos? E aí ela vai trazer esse questionamento, né, do cotidiano, da vida dela, para o acadêmico. Então ela vai fazer essa pesquisa. Então, quer dizer, é diferente, né, uma viagem a lazer. A gente observa que a Tainá, ela não é só uma viagem a lazer, não é uma questão de turista. Na verdade, ela vai trabalhar, ela conhece as pessoas, ela observa essas convivências, né? Então ela tem uma postura aí questionadora diante dessa viagem que ela faz. Bom, então, gente, nós vamos ver que nós temos ali uma questão que vai sendo desenvolvida e é aí o motivo dessa reflexão, né? Como é ser uma viajante negra? E aí ela vai fazendo essas observações, tá? Nós vamos ver que o relato de viagem, existe uma coisa interessante, que é justamente isso. Nós vamos observar isso. A partir de um tema, nós teremos outros subtemas. Seria assim, uma coisa puxa a outra. Ela fala uma coisa e aí depois ela vai ali explicando aquilo. Então, uma coisa vai puxar a outra. E aí nós vamos observar isso no seguinte trecho.
Olha lá. Saí na loucura, no medo e na coragem. Como tinha de acontecer? Consegui um trampo em Malta. Que? Onde fica? Vocês viram? Ela falou o nome de uma cidade, Malta. Aí ela considera que as pessoas não sabem onde é. Aí ela vai explicar, olha, um país entre a Itália e a Tunísia. Morei na segunda maior ilha do arquipélago, sem saber me comunicar nem em inglês nem em maltês. Olha, aí ela deduz de novo que as pessoas não sabem o que é um maltês. Aí, olha, ela abre um parênteses para explicar. Olha, idiomas de Malta. O trabalho, um lugar que oferecia aulas de meditação e yoga. Então, vocês viram como ela faz, né? É aquilo que eu falei, um tema puxa o outro. Então, ela fala o que está ali acontecendo e ela vai explicando ao longo do texto. Bom, nós vamos ver uma coisa aqui nesse fragmento que eu acabei de ler, esse trecho que eu acabei de ler para vocês. A gente observa que quando nós estamos lendo o texto da Tainá, é como se a gente estivesse conversando com ela. A gente observa mesmo essa linguagem informal, com algumas gírias, algumas expressões, né, que nós usamos no nosso dia a dia, principalmente o público jovem, né? Então ela fala trampo. Trampo é trabalho. Ok? Então, tem um outro texto que nós vamos ver, daqui a pouco eu vou ler esse texto, esse trecho. Ela fala em rolezão. São os jovens que costumam muito, né, usar esse tipo, né, de expressão para falar, né, de uma viagem, de um passeio, de uma saída, tá? Então a gente observa isso, tá? A gente tem essa linguagem aí descontraída, né, essa linguagem ali coloquial, informal, bem à vontade, e a gente se sente assim, muito à vontade com o texto da Tainá, né? Não é aquele texto chato, pedante, você fala, ai que difícil, não estou entendendo nada. Então é gostoso de ler o texto da Tainá, é como se a gente estivesse conversando com ela, tipo, né? Me conta o que aconteceu, como que foi difícil, né? É bem interessante isso. Então vamos ao fragmento que eu falei. Olha, como tinha que acontecer, conseguir um trampo em Malta. Trabalho, né? Não tinha dinheiro tá vendo? Olha, o porque na norma culta a gente vai falar para, mas no coloquial, quando a gente está conversando, a gente fala né? Não tinha dinheiro para continuar viajando, mas queria continuar. Conheci pessoas que me ajudaram e me dificultaram esse rolezão e aprendi com todas elas. É aquilo que nós tínhamos comentado antes, né, gente? Muitas vezes a Tainá, ela relata que ela sentiu essa questão do preconceito. Né? Então, como ela diz aqui, ó, então, se teve, né, alguma pessoa que dificultou, também existiram aquelas que ajudaram, facilitaram. Bom, uma outra coisa bem interessante, tá, é que no relato de viagem, as ações, elas são localizadas no passado. Claro, né, gente? Porque vai se relatar aquilo que já aconteceu. Então, nós temos aí a maioria dos verbos no pretérito perfeito. Então, a gente tem ali o pretérito perfeito quando é essa ação pontual. E nós vamos encontrar também no relato dela o pretérito imperfeito, quando a ideia é dar essa sensação de coisa que durou, que era frequente, tá? Então nós vamos encontrar esses tipos de verbos no texto da Tainá. Bom, e aí, gente, uma outra coisa que nós vamos encontrar em se tratando de verbos é a questão do uso da primeira pessoa. Claro, se eu estou relatando algo que aconteceu comigo, eu, né, no caso ela vai usar a primeira pessoa, o eu. Tá? Então nós vamos ver que o discurso ele acontece aí na primeira pessoa do singular, que é esse ponto de vista interno, né? E como nós dissemos, a pessoa do singular. Bom, então, nós vamos observar, tá, que nós temos aí esse relato das experiências pessoais, aquilo que foi marcante para ela, por isso a primeira pessoa do singular. Bom, uma coisa que a gente precisa aqui formalizar é o seguinte, o relato de viagem, então, ele pertence ao gênero narrativo, mas ele não tem aquele conflito como no conto tem.
Nós estudamos isso lá no primeiro semestre, é aquela questão, né, daquele conflito, um momento tenso, tá? No relato de viagem isso não tem, ok? Mas a gente observa que o relato de viagem é caracterizado por essa sequência de ações, tá? Apresentadas aí nessa sucessão temporal. E no caso da Tainá, a gente também vai observar que os locais que ela visitou também vão contribuir, tá? Nessa questão dessa sequência, ok? Então nós vamos observar isso, né? Que a gente tem essa cronologia das ações, essa sucessão de locais visitados, tá? E onde que ela visitou? Malta, Paris, Barcelona, Madrid, Toledo, cidades que a gente viu lá no mapa no início da nossa aula, não é? Bem, e aí, gente, nós vamos observar isso aí, tá? O relato de viagem é um gênero narrativo não ficcional, ou seja, aquilo não foi imaginado, né? Aconteceu mesmo com ela, tá? Em que a Tainá, né, quem faz o relato, no caso aqui a Tainá, ou uma outra pessoa, ou você, se quiser escrever sobre uma viagem que você fez, contando a sua experiência, você vai fazer isso de maneira subjetiva. O que isso quer dizer? De uma maneira pessoal, é o seu olhar. E aí a gente vai ver isso, né? Que a pessoa vai mostrar de maneira bem pessoal, bem subjetiva, as situações que viveu, ok? Bom, e aí é aquilo que nós já comentamos, né? Essa questão desses fatos que ocorrem de maneira aí, né, sucessiva, cronológica, uma depois da outra. Bom, meninos e meninas, a gente vê também, né, quando a gente fala nessa questão desse olhar pessoal, é justamente essas marcas que o escritor, né, que aqui a gente vai chamar de enunciador, deixa no texto. Ou seja, a opinião, o que ela acha de determinadas coisas, os adjetivos para caracterizar situações ou objetos ou pessoas, né, de uma maneira bem pessoal, tá? E aí é isso que a gente chama de subjetividade, é aquele olhar bem pessoal, tá? São formas de modalização. A modalização é isso, esse olhar pessoal, essa opinião que aparece ali no texto, essa marca no texto da pessoa que escreve. Bom, então, gente, concluindo, nós vimos aí nessa aula, tá? Analisamos nessa aula o relato de viagem. Vimos que é um gênero textual que se caracteriza por ser essa narração dessas experiências vividas, né? E aí, gente, para preparar essa aula, eu usei, né, essa questão mesmo daquilo que a gente chama, vou usar uma palavra difícil, hein? Esse embasamento teórico, né, a teoria, eu busquei lá no livro, né, Língua Portuguesa, Linguagem e Interação, tá? Do Faraco, o Moura e o Marucho. Tá? E além disso, gente, eu também usei, como eu disse no início da nossa aula, o relato da própria Tainá nesse blog, né, o Janelas Abertas. Então, o texto da Tainá está todo lá. Vale muito a pena você ler o texto na íntegra, ou seja, todo o texto, tá? Bem, olha, gente, estamos quase terminando a nossa aula, mas fica aqui o convite para você também, né, relatar uma viagem que você fez. Não precisa ser uma viagem para o exterior, pode ser para uma outra viagem, uma outra cidade, né? Às vezes você mora numa determinada cidade, você vai para uma outra, relata como foi essa experiência de ver um local diferente, pessoas diferentes, costumes diferentes. É muito interessante escrever sobre isso. Bom, no mais, eu agradeço a companhia de vocês, tenham uma boa semana e se ficou alguma dúvida sobre o relato de viagem, se liga no Tira Dúvida e eu aguardo você na nossa próxima aula. Obrigada!